A literatura de viagem é um dos gêneros literários mais antigos do mundo. É que o homem gosta de contar os lugares que descobre. Mas talvez, na literatura de viagem, ele descubra a si mesmo. A Carta do Caminha é o nosso primeiro exemplo de literatura de viagem? No Brasil, sim. A gente tem assim, na verdade, nós não temos uma tradição, uma grande tradição de literatura de viagem no Brasil, né? Mas se a gente pensar em termos de literatura como uma coisa mais ampla, inclusive como ficção, talvez a Carta do Caminha seja uma grande ficção, seja o primeiro registro de viagem que nós temos na nossa literatura, sem dúvida. Na literatura mundial, será que é o livro do Êxodo? Então, eu talvez porque, como a Bíblia, nossa Bíblia, a Bíblia, mesmo a Bíblia judaica, ela é, digamos, uma reescritura de textos mais antigos. Então, na literatura oriental, você vai ter lá o Gilgamesh, que é uma viagem, né? Os textos da literatura hindu também. E agora, se você pensar em tradição ocidental, certamente o início da viagem, da peregrinação do homem pela terra começa ali, sem dúvida, no Êxodo. E o que se descobre na literatura de viagem? Um lugar, um povo ou a si mesmo? Quando você lê qualquer livro, na verdade, é uma viagem. E o que eu acho curioso na literatura, porque a literatura talvez seja a mais elitista das artes, né? Porque ele exige que tanto o leitor quanto o narrador tenha uma educação formal de qualidade, ou seja, ele tem que saber ler e escrever, mas saber ler bem e escrever bem, né? Enquanto nas outras artes, não necessariamente, nas artes plásticas, na música, no próprio teatro, você não precisa ter tido uma educação formal de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a literatura talvez seja a mais transformadora de todas elas, porque ela faz com que é um enfrentamento seu consigo mesmo. Quer dizer, não é algo que você possa compartilhar, é uma experiência que você possa compartilhar. Você pode compartilhar depois. Eu digo para você, eu li um livro bacana, etc e tal, mas o ato da leitura não dá para compartilhar. E nesse sentido, talvez seja a mais transformadora das artes. E aí, eu acho que essa viagem se dá, né? É uma viagem sem sair do lugar, é uma viagem que realmente em que o leitor se transporta para um outro mundo que não é o mundo dele e de alguma maneira essa experiência com que ele vai adquirir quando ele sai do livro é uma experiência que nenhuma viagem real consegue te dar. No seu caso, por exemplo, você fez um livro sobre Lisboa. Esse livro fala mais de Cataguases ou mais sobre Lisboa? Quem viaja carrega em si uma experiência muito particular. Então, na verdade, você fica confrontando, né? E certamente quando eu estava lá, eu estava confrontando Lisboa com Cataguases. Quer dizer, as diferenças e as similitudes entre elas, sem dúvida alguma. Qual que é a função da literatura de viagem hoje, já que não tem mais lugar para ser descoberto? Eu acho que tem sim lugar para ser descoberto, porque cada viagem que você faz, por exemplo, aquela coisa assim, eu conheço um restaurante não sei aonde, que, sabe? No fundo é isso, você tem sim por exemplo, em São Paulo, se alguém vem em São Paulo, ele vem já com algumas ideias pré-concebidas, né? E ele não iria, se você não fosse uma pessoa daqui, em lugares assim que são realmente fantásticos, mas que não fazem parte do imaginário comum, né? Então, assim, se não existe, digamos assim, um lugar específico para ser descoberto, mas existem lugares específicos para ser descoberto em qualquer lugar do mundo. Em Paris existe, em Londres existe, ou seja, é simplesmente a maneira como você apresenta esses lugares para outra pessoa. E por isso que a literatura de viagem ela faz sentido ainda hoje. Porque, no fundo, o que importa não é a coisa em si, mas é como você apresenta isso para o leitor ou para quem está ao seu lado. Tem livros de viagem onde o cara não sai do lugar. Por exemplo, o Viagem à Roda do Meu Quarto. Sim, né, do Xavier de Mestre. Por que esse livro merece o nome de Viagem, né? Esse é uma grande paródia, das viagens dos naturalistas que vieram para o Brasil, por exemplo. Porque, no fundo, o que Xavier de Mestre queria era provar que a transformação pode se dar no simples fato de você colocar o seu espírito em viagem. Então, neste livro,
que é exatamente uma viagem só em torno das coisas do quarto dele. Então ele está deitado, eu estou deitado, de onde eu estou eu vejo o dedão do meu pé esquerdo, e ele contra o espelho, ele dá uma dimensão tal, rapaz. Isso que ele está colocando ali, exatamente isso, não depende a sua transformação, a sua viagem, ela no fundo não depende de deslocamento físico, né? Ela depende única e exclusivamente da sua vontade de conhecer outros lugares. E os outros lugares pode ser o próprio lugar onde você está. E é curioso porque, no fundo, isso talvez seja psicanalítico, né? Que o que está em voga, o que está em discussão ali, é exatamente um autoconhecimento. E tem também um tipo de viagem que é uma viagem fictícia, né? Isso pode ser classificado como literatura de viagem? Do meu ponto de vista, sim, porque, como eu disse, né, a viagem não é aquilo que você percebe fora de você, é como você se transforma. E o Gulliver é interessante porque, assim, as viagens que ele faz, elas são contraditórias entre si. Hora de estar com pessoas minúsculas, hora com pessoas muito grandes. E, portanto, a experiência que o personagem tem ali de ter uma experiência mesmo pessoal, uma experiência subjetiva com coisas diferentes, é a que faz com que ele ali realmente faça parte de uma literatura de viagem mais ampla. O Mário de Andrade, com o Turista Aprendiz, é um exemplo de descoberta do Brasil por brasileiros? Os modernistas tiveram um papel muito importante nisso, que foi tentar mostrar o que era o Brasil para os próprios brasileiros. Eles tiveram, antes da Semana de Arte Moderna, eles fizeram uma viagem para cidades históricas, mais particularmente para Ouro Preto, que foi talvez o momento em que eles reapresentaram a importância do barroco brasileiro para os próprios estudiosos de barroco. E depois o Mário, sozinho, ele faz umas grandes viagens para o Nordeste e Norte do país, e tentando inclusive identificar os traços culturais que, digamos assim, que representaria o verdadeiro brasileiro, né, porque ele tinha essa preocupação de tentar formular uma cultura brasileira, formular um conceito de brasilidade, e ele faz pesquisas importantíssimas de folclore na música, na própria medicina, inclusive, até medicina ele tentou recuperar, e sem dúvida alguma a gente pode pensar em termos mais amplos, em termos de viagem, sem dúvida alguma. O Mário, nesse sentido, foi um grande viajante. Comer, Rezar, Amar é o grande sucesso dos últimos tempos de literatura de viagem? Pois é. Eu sempre penso o seguinte, que se você quer conhecer uma cultura de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer não é ler, não é comer. Inclusive porque é a última coisa que quem migra perde. Curiosamente, você perde rapidamente os laços, né, de históricos, você perde a língua, você perde quase tudo. A última coisa que você vai perder, e sem saber, é a comida mesmo. E então, assim, primeiro, a primeira coisa que eu faço no lugar quando eu chego é perguntar qual é a comida mais típica da região aqui, e tentar engolir, quer dizer, digerir essa comida, porque digerir essa comida de alguma maneira é digerir essa cultura. E, enfim, então para mim tem esse aspecto mais antropológico do que propriamente literário. Tá, eu só comia por gula, mas eu vou usar essa desculpa agora. Mas você sabe que essa coisa que eu faço, a segunda coisa que eu faço depois de comer comida típica é frequentar o supermercado. É impressionante como os supermercados mudam, não precisa de muito longe, mudam por exemplo, do Rio para São Paulo. Você entra no supermercado em São Paulo e entra no supermercado no Rio, muda. Você entra no supermercado no Nordeste, muda. Você entra no supermercado em Paris, você entra no supermercado no interior da Alemanha, muda completamente. E a segunda melhor maneira de você conhecer um país é no supermercado. É genial. Será que a literatura de viagem, principalmente do século XVIII, ela não cumpriu uma função de mostrar os outros lugares, os outros povos como exóticos e selvagens, e assim ajudar a justificar uma ideia de colonização? É claro que tudo que é subjetivo, ele está eivado de preconceitos, é evidente, né? Porque essa parte, quer dizer, a experiência do outro é sempre a partir da sua experiência. Você vê o outro a partir de você, né?
E sem dúvida alguma, ela serviu para dar combustível para a colonização, ou seja, vamos levar a civilização para esses povos selvagens, mas ao mesmo tempo ela serviu também para quem quer ver, né, para mostrar a diversidade que existe no mundo. Então esses livros para mim, por exemplo, eles serviam muito mais, até hoje, né, eles serviam para mostrar o que se tinha de diferente do que se tem hoje. Há pouco tempo foi publicado um livro que era sobre a cozinha brasileira na época das descobertas e o que se comia naquela época. E aí você fica pasmo, porque as pessoas comiam tamanduá, tem receitas inclusive, tinha tamanduá, comiam macacos, que até hoje comem, mas comiam cobras, comiam formiga, e era uma comida, aquilo ali não era assim, digamos assim, exótico na época, era comida que se comia na época, né? Agora, evidentemente, se você quiser ver aquilo hoje com olhos exóticos, nossa, olha que eles comiam, eu vejo assim, nossa, olha que eles comiam. A literatura de viagem usou muito a viagem como método pedagógico, Montaigne, Rousseau, com Emílio e tal. É para isso mesmo? Uma das funções dela é essa? Foi, né? Porque hoje você entra no Google, você anda por todo lugar, quase que você anda pelas montanhas mais altas do mundo, anda pelos vales. Então, seria até ingênuo, né, a gente querer hoje dar uma forma de didatismo a algo que não é necessário mais. Mas a literatura de viagem, quando bem feita, ela tem um sentido, eu penso, ela tem sentido exatamente de contrastar as culturas, de contrastar as formas de ver, né, que são diversas, não são iguais nas diversas partes do mundo. E aí sim, nesse sentido, ele tem esse caráter didático porque ele oferece para você a oportunidade de você refletir sobre aquilo que você está lendo, né? Agora, como eu disse, o leitor não lê o que está escrito, ele lê o que quer ler, né? Então depende do leitor, o leitor vai encontrar na literatura de viagem o gozo, o prazer de simplesmente se deslocar no tempo e no espaço. Outros vão ter um outro prazer, que é exatamente o prazer de você estar vivenciando comidas e paisagens diferentes. Outro vai simplesmente ver aquilo ali como uma fruição estética e ponto final. Então, eu acho que, como todo livro, a literatura de viagem também depende do tipo de leitor que vai até ela.